começar a gravar aqui. Bom dia para todo mundo. Oitavo ano, hoje a gente está no dia 8/6, com 36 participantes. É 8 de junho. Estamos numa segunda-feira aí abençoada, né? Uma ótima semana para todo mundo. Eu vou colocar lá então na página 159. Vamos abrir lá na página 159 que eu vou comentar então novamente como que faz aqueles exercícios, né? Talvez no vídeo, não sei se vocês conseguiram visualizar certinho. Só alterar aqui. Aí. Ó, vamos lá. Página 159 tinha o exercício 3, né? Que era um exercício para calcular sobre divisões de monômios. Você tinha várias divisões de monômios. E aí o que a gente tinha que lembrar principalmente, quando a gente divide monômios, e tem o coeficiente numérico, uma fração, a gente pode fazer, ao invés da divisão de frações, né, a gente pode inverter e multiplicar, fica muito mais fácil. Então, por exemplo, quando você tem lá na letra B, assim, na letra B, eu vou fazer até uma outra, vai. A letra D. Só para comentar aqui de novo, você tinha o dg ao quadrado sobre 4. Isso, lógico, dentro de um parênteses, né? Dividido por menos 2gd. Isso também dentro de um parênteses. Isso daqui, ó, lá na letra D. Com a fraçãozinha aqui. O que você vai ter que lembrar disso daqui, ó? Presta atenção aí quem ainda não está entendendo sobre essa parte de divisão de monômios. Quando você vai fazer uma divisão aqui, ó, entre monômios, o que você precisa lembrar é o seguinte: se esse cara aqui, se o primeiro seria o numerador dessa divisão, se esse primeiro monômio ele é uma fração, como no caso né? É a fração 1/4 aqui na frente. Você tem como se fosse o número 1 aqui na frente do DG. Você tem a fração 1/4 aqui no coeficiente numérico. Se ele for uma fração e o segundo não for, é interessante que você transforme o segundo termo aqui numa fração para que você faça a divisão de frações. E quando você divide um número inteiro por outro número inteiro, é bem fácil, né? Por exemplo, você vai dividir 3 dividido por 4. Você pode colocar na forma de fração 3/4. Isso é fácil. Agora, quando você divide uma fração, por exemplo, a fração 1/6 dividido pela fração 3/4. Como que você faz isso aqui? Você inverte, né? Ao invés de você deixar como uma divisão aqui entre eles, você faz a multiplicação. Só que você inverte o segundo. Então, você faz 1/6 vezes o inverso do segundo, que é 4/3. E aí você resolve como se fosse uma multiplicação, que é bem fácil, né? Então, você faz isso aqui, ó. E depois você pode fatorar. O que a gente está fazendo aqui com os monômios é essa mesma ideia. Ou a gente vai verificar se são monômios com coeficientes numéricos inteiros, e a gente faz desse jeito, ou vai ser coeficiente numérico fracionário, né? E a gente vai ter isso aqui. Dividir uma fração é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Ah, professor, mas eu posso fazer extremos e meios? Pode. Você pode escrever assim, ó, 1/6 sobre 3/4. E aí fazer os extremos, né? E os meios. Dá para fazer também. Mas eu garanto para vocês que vocês vão se confundir na hora de fazer isso, porque os monômios vão estar Augusto, peraí que eu... esses números. Augusto, Oi, Augusto, pode eu falar. vou ter que fazer um negócio rapidinho, eu já volto. Eu não sei, parece que tem alguém me chamando lá fora. Já volto. Vai rápido. Então, aqui, ó, o que vocês precisam saber? Se vocês fizerem dessa forma aqui, talvez vocês vão se confundir por causa das letras dos monômios, né? Então, você tem as variáveis que vão ficar junto com eles aqui. É mais fácil fazer desse método, que é você inverter e multiplicar. Muito mais fácil. Repare só como que vai ficar fácil agora, ó. Vou voltar aqui os passos para a gente resolver a letra D novamente. Então, Ô, professor, Oi, fala. por que na hora de transformar em fração a 2DG, que colocou um embaixo,
Por que virou positivo 2 em vez de negativo? Porque trocou, porque inverteu? Na verdade, assim, ó, a fração ela é um número, né? Até coloquei GD ali, mas não tem problema. A fração ela é um número. Então, ou o número ele é positivo ou o número é negativo. Quando você tem uma fração escrita assim, ó, tipo 1 sobre menos 2, isso daqui é a mesma coisa que a fração menos 1 sobre 2. Porque a fração ela representa um número. Então, não importa onde Voltei, Augusto. não, se ele está embaixo ou se ele está em cima. Ele poderia estar aqui em cima também, senão não tem problema. Eu só se eu consigo apagar isso. Ele poderia estar aqui em cima também, ó. Aí você pode jogar ele para frente, não tem problema nenhum. Se ele tiver Mas é a mesma coisa do que meio também? Sem nenhum sinal aqui, é a negativo? mesma coisa que menos meio também. Se tivesse só o sinal de menos aqui embaixo, ó, você pode trazer esse sinal para frente da fração. Porque a fração, ela tem que ter um sinal. Ou ela é positiva ou ela é negativa, já que ela representa um número. Voltei, Augusto. Eu vi, Fai, não tem problema não. Então, continuando aqui, ó. Por exemplo, se a gente estivesse resolvendo aí a letra D, até coloquei 2GD, mas não tem problema, 2DG é a mesma coisa. Vai ficar assim, ó. DG ao quadrado sobre 4 dividido por esse cara. Como isso daqui é uma fração, é interessante que eu transforme isso daqui também numa fração. E eu sei que o menos 2GD aí, ou DG, é a mesma coisa que o menos 2DG sobre 1. Então, se eu transformar isso daqui numa fração, fica assim. Eu coloco o número 1 embaixo para indicar o denominador. Agora eu aplico aquela regrinha, que eu multiplico e inverto. Tá? Então vai ficar assim, ó, se eu multiplicar e inverter. Eu vou ficar com o DG ao quadrado, que é a primeira, sobre 4. E ao invés de dividido, eu vou por vezes. E eu vou inverter aqui a segunda. Como que eu inverto? Inverter não altera sinal. Tem que lembrar disso. Quando você inverte uma fração, você só está invertendo o numerador e o denominador. Então, aqui, eu só vou colocar o 1 em cima e o menos 2GD embaixo. Ou se você quiser colocar o menos aqui na frente, não tem problema, porque não inverte sinal. Tá? Então, fica aqui, ó, 2... Eu vou colocar DG já para ficar da forma correta. Vocês não se confundem. Opa. Aí vai ter essas duas frações aí, ó. Olha como vai ficar bem mais fácil agora de você resolver. Porque é só você fazer o DG ao quadrado vezes menos 1 e o 4 vezes 2DG. Então, a sua expressão vai ficar assim, ó. DG ao quadrado vezes menos 1 dá menos DG ao quadrado. E o 4 vezes 2DG, 4 vezes 2 dá 8DG. A nossa expressão ficou assim. Como a gente pode simplificar ainda isso daqui? O professor simplificou, né? Ó, em relação aos números, não tem como simplificar. Então, vai ficar o menos 1 em cima mesmo e o 8 embaixo, né? Ou a fração menos 1 oitava. Agora, o D e o D simplificam, né? Você consegue simplificar esse D aqui e esse D aqui, ó, de baixo. Esse D e esse, eles simplificam. Assim como o G ao quadrado e o G aqui embaixo. O G ao quadrado vai sumir ao quadrado, né? Você vai simplificar com o G de baixo. Vai ficar só um G ali em cima. Porque fica 2 menos 1, né? É como se eu tivesse duas letras G. Se você abrisse isso, é a mesma coisa que ter essa fração aqui, ó. Menos D, GG, sobre 8DG. É a mesma coisa que você tivesse isso. Né? G ao quadrado é G vezes G. E aí você vai simplificar aí as duas letras Gs, né? Uma delas com a de baixo, né? E simplificar também as duas letras Ds aqui, uma delas com uma de baixo. Então vai ficar assim, ó, simplifica esse D e esse D, né? E simplifica um desses Gs com um desses Gs. E aí a nossa resposta final fica assim, ó, menos G sobre 8. E é só isso, né, a resposta. Aí, o exercício fala para a gente colocar na forma mais simplificada possível, né? Seria isso. Isso daqui já é uma resposta. Ou você pode fazer isso aqui também, ó. Se você quiser jogar o número para frente, o número é menos 1 oitavo. E aí você coloca a letra G aqui na frente. Então, ficaria assim, ó.
se você quisesse colocar aí, né, deixar claro o que é a parte, o coeficiente numérico e o que é a variável. Tá? Então, você escrever menos g sobre 8 é a mesma coisa que você escrever menos 1/8 de g. Né? Porque o número que está aqui na frente do g é o número 1. Foi isso que eu fiz. Tá? Fora isso, não tem mais nada de dificuldade. É só você lembrar que tem que inverter e multiplicar quando é fração. Se não for fração nenhuma das duas, né, se o coeficiente numérico dos dois monômios não for uma fração, forem dois números inteiros, aí fica fácil demais, né? Só escrever na forma de fração os dois e já era. É só simplificar as variáveis. Como aconteceu na letra A, como aconteceu na letra C e na letra E. Você só colocou um em cima do outro, né, na forma de fração para representar a divisão e simplificou ali as variáveis. Mais nada. Então, é bem fácil. Eu vou apagar aqui agora para a gente fazer o exercício 4 e corrigir também aqueles dois lá do saber em ação. Então, vamos lá. Ainda aí na página 159, o exercício 4. Ele fala assim, ó. O resultado da divisão de um monômio 15bc² por um monômio x desconhecido, ele colocou x entre aspas, é menos 7,5c. Qual é esse monômio x? Ou seja, você tem que fazer o procedimento inverso, não é mesmo? Você está pegando aqui, por exemplo, um monômio desconhecido, eu vou colocar aqui um ponto de interrogação, né? O resultado da divisão de 15bc². Então, o resultado desse cara dividido por um monômio desconhecido é igual a menos 7,5c. Qual é esse monômio desconhecido? Né? Como que a gente vai descobrir esse cara aqui, ó, esse ponto de interrogação? Ele colocou como x, né, mas é um número desconhecido. Você pode colocar qualquer letra aí, mas eu acho que vai se confundir nessa parte de monômios. Né? Então, eu preferi colocar um ponto de interrogação. Ou seja, qual é o monômio que eu coloco ali no lugar do ponto de interrogação? E quando eu faço 15bc² dividido por ele, dá menos 7,5c. Vocês conseguem pensar de cabeça aí num número que eu divido o 15 e dá 7,5 negativo? Dois. Isso, 2. 15 dividido por 2 dá exatamente 7,5. Só que para dar esse menos aqui, ó, eu preciso dividir por menos 2. Menos 2. Isso. Então, você tem que reparar também no sinal aqui, ó. Então, vamos lá. Eu já sei que o coeficiente numérico de x é menos 2. Você vai colocar aqui, ó, menos 2. E agora, ó, o b, ele sumiu, não sumiu? Antes eu tinha b aqui no 15bc² e aqui ele sumiu na resposta. Significa que eu simplifiquei ele por completo. Ou seja, a parte de cima, né, o numerador, é igual ao denominador nessa variável. Então, o b tem que aparecer aqui na resposta, não é mesmo? Para ele poder simplificar. Professor, tem como explicar rapidinho de novo porque travou tudo? Tenho. É assim, ó, eu preciso descobrir qual número, vou até apagar aqui. Eu preciso descobrir qual número que eu coloco aqui no lugar ou qual monômio, né, que eu coloco aqui no lugar do ponto de interrogação. E seria essa variável x que o exercício fala, né? Ele fala que tem um monômio desconhecido x. E quando você divide 15bc² por esse x, você encontra o menos 7,5c. Então, eu preciso saber qual é o monômio que eu coloco aqui no ponto de interrogação. E quando eu fizer o 15bc² dividido por esse monômio, dê menos 7,5c. Aí a gente estava comentando. Na parte numérica, primeiro, ó, 15 dividido por qual número dá menos 7,5? É muito simples, né? Só você dividir o 15 por 7,5 você encontra o resultado. Menos 2. Se você simplificar eles. Tudo bem até aqui? Dividir 15 por menos 2 dá menos 7,5. Repara que o B ele sumiu na resposta, não sumiu? Ó? Você tinha 15bc² e essa letra B, essa variável B, ela sumiu aqui no menos 7,5c. Ou seja, ela foi simplificada por completo. Ou seja, aqui na minha resposta também tem que ter um B, né? Para simplificar com o de cima. Não é mesmo?
Assim, ó, se eu colocar bem aqui embaixo, ó, lembrando que a divisão representa uma fração, se eu colocasse aqui embaixo, né, para fazer uma divisão do 15bc ao quadrado por menos 2b, eu já ia simplificar aqui, ó, o b com o b, né, e já ia assumir a resposta. Como aqui eu tenho c ao quadrado no 15bc ao quadrado e na resposta só tem um c, eu também tenho que colocar um c aqui, ó. E aí fica perfeita a minha resposta, né? Ó. Teria que ser o menos 2bc. Por quê? Se eu fizer 15bc ao quadrado dividido por menos 2bc, isso daqui, ó, na hora que eu vou simplificar as duas coisas, né? Na hora que eu vou simplificar o numerador e o denominador, repare, ó, eu posso simplificar o b com o b, e aí só me dá a resposta, não é mesmo? E eu posso também simplificar um desses c's aqui, ó, que tem 2, né, com um c de baixo. E aí a minha resposta vai ficar 15 dividido por 2, menos 7,5, c. Fica a resposta certinha ali, ó, igual o exercício estava me pedindo. Aí divide 15 por menos 2, dá menos 7,5, né? E aí o c que sobra. Então a resposta aí da questão 4 seria menos 2bc, essa variável aí, esse monômio desconhecido. Dúvidas aí nesse exercício ou não? Conseguiram aí? Agora dá pra entender. Uhum, eu vi que teve gente que acertou aí no chat, aí me mandaram, estava certinho. Muito bom. Agora a gente vai lá para a página 193 para a gente poder finalizar essa parte de multiplicação, adição e aí a divisão também de monômios. Para eu, Gus, que eu tô copiando. Porque depois o professor vai entrar na parte de potenciação de monômios, que é a mesma coisa que é uma multiplicação, né? Não tem muito segredo, né? A potenciação é uma multiplicação sucessiva. Antes de terminar aí, Fanny, você me avisa. Deixa eu ver aqui o... Tô quase acabando. A Ju tá falando alguma coisa? O que foi, Ju? Você queria falar alguma coisa, Yumi? Chamou aqui no chat, mas não falou nada. Isabel, me explica a simplificação? Explico. A gente está simplificando quando a gente pode dividir o número de cima e o número de baixo pelo mesmo número. Pronto, Augusto? A gente consegue simplificar quando a gente tem, por exemplo, em relação aos números, né? Um número em cima e um número embaixo que dá para dividir por um mesmo número primo. Aí a gente simplifica, reduz. Mas quando é em letras, né, a gente utiliza aquela propriedade de potência. Lembra da propriedade de potência? Divisão de bases iguais, eu mantenho a base e subtrai os expoentes. Então, o que está acontecendo aqui com esse b dividido por b? Mesma coisa que b elevado, né, a 1 menos 1. É como se eu tivesse 1 menos 1 aqui em cima. Tá? É isso que está acontecendo aqui. Porque eu tenho um b em cima e um b embaixo. Divisão de bases iguais, eu mantenho a base, que é b, e subtrai os expoentes. O expoente do de cima é 1, o expoente do de baixo é 1, 1 menos 1 dá 0. Então, isso daqui é a mesma coisa que b elevado a 0. Ele não vai pôr o 0, né? Não vai. Seria a mesma coisa que b elevado a 0. Tá? Vou colocar o zerinho aqui para que você consiga entender. Augusto, mas tem que colocar o 0 ou pode colocar só o B só? Não, nem precisa, né? Isso daqui, ó, é uma justificativa do porquê que esse b some na resposta. Porque fica b bom. dividido por b, né? Então fica Uhum. base subtrai os expoentes. b elevado a 1 menos 1 dá 0. Isso daqui é igual a 1, né? Todo número elevado a 0 dá 1. Isabel, conseguiu entender aí? Deixa eu ver aqui. Enfim, monômio, potenciação, a última coisa que eu O que aconteceu? Tem fim monômio, sim. A gente só vê a potenciação e a raiz. São 6 operações básicas. Vocês devem ter reparado que no sexto ano a gente aprende 6 operações básicas de novo, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão, raiz e potência. Aí no sétimo ano a gente vê os números inteiros, né? Os números positivos e negativos. A gente aprende de novo. Adição, subtração, multiplicação, divisão, potência e raiz com números inteiros. Aí no oitavo ano a gente vê monômios. E aprende de novo todas essas operações básicas com monômios. Vai ser assim pro resto da vida.
Tá? Então, a gente sempre vai aprender as operações básicas. Isso é legal porque você já sabe onde que você tem que, o que você tem que aprender, né? Agora você só precisa trabalhar ali na sua prática para saber fazer cada uma dessas operações. Vamos lá. Continuando aí, o professor vai corrigir aquela página do Saber em Ação. É na página 193. Saber em Ação. E nessa página tem o exercício 12. O exercício 12 aí foi o exercício que eu pedi para vocês fazerem, o 12 e o 13. E aí o exercício 12 é do SARESP, né? E fala assim, ó, a expressão que representa a área da parte pintada da figura é... Eu vou desenhar aqui a área dessa figura, só fazer aqui um retângulo bonitinho. E aí tem uma parte em branco. É basicamente isso. Aqui a gente tem a medida x. Aqui tem a medida 2x. Aqui você tem a medida 1 e 1. Bom, é isso daí que está sendo representado nessa pergunta, né? Para a gente calcular, então, a expressão da área, vocês já repararam que isso daqui é um quadrilátero, né? Só apagar isso aqui, que eu escrevi errado. SARESP. Vocês já devem ter reparado que isso daí é um quadrilátero. E se ele é um quadrilátero, como que a gente calcula a área do quadrilátero? Vocês lembram? De qualquer quadrilátero? Multiplicar a área pela altura. A área não, é a altura pela largura? Isso, né? Base vezes altura, comprimento pela largura, multiplicar as duas dimensões. Basicamente é isso. Então, vamos lá. Como o exercício ele quer saber da gente a área dessa figura toda aqui, ó, dessa parte, seria a parte pintada, né? E ele não quer saber essa outra parte aqui, que é dos números uns, ele só quer saber a parte pintada. Essa área aqui a gente tem que excluir, então, né? Essa parte em preto aqui. E para a gente excluir ela, primeiro a gente precisa saber quanto que ela vale em área. Quanto que vale essa área aqui, essa parte em preto? Também é um quadrilátero, né? A área dela vai ser dada pela multiplicação das duas dimensões. Então seria 1 vezes 1, não é mesmo? Então seria 1 a área disso daqui. A gente vai colocar aqui, ó. Área 1. Ou a área mede 1. 1 vezes 1 dá 1. Lógico que aqui a gente está trabalhando com uma unidade de medida que não foi representada, né? Poderia ser, tipo, 1 metro por 1 metro, e daria 1 metro quadrado, né? Mas aqui vale 1, a área desse quadradinho aqui preto. E como eu quero saber a área do quadradinho laranja aí, né? Eu preciso, então, fazer o seguinte. Eu posso calcular a área toda dele, que seria x vezes 2x. Aí, depois que eu calcular a área toda dele, que seria x vezes 2x, eu tiro essa área que eu não quero, que mede 1. Então, a resposta fica assim, ó. A área do quadrilátero aí laranja, né? Seria isso daqui, ó. Área... Resposta aqui, né? A área do quadrilátero laranja será x vezes 2x. Isso é a mesma coisa que 2 vezes 1, 2, x vezes x, x ao quadrado. E a área que a gente não quer... Por que fica 2x ao quadrado? Não entendi. Porque a gente multiplica x com x, né? Multiplicação de bases iguais, somamos os expoentes. E aí os expoentes aqui são 1 e 1. Né? Se você lembrar, ó, aqui eu tenho o expoente 1, né? E aqui também tem o expoente 1. Então aqui fica 1 mais 1, 2. Tudo bem? Ou não? Sim. Sim. Quando a gente multiplica, né? Lembra que a gente fez a multiplicação também dos monômios?
A gente verificava as variáveis iguais, né, e somava os expoentes delas. A gente fez isso também já. Então, ó, é x elevado a 1 vezes 2x elevado a 1. Por isso que deu 2x ao quadrado, né? É uma justificativa também porque metros vezes metros dá metro ao quadrado. Tá bom? A área do quadrado, né? Do quadrado branco é 1. Portanto, a área da figura, a área da parte pintada, né? Da parte pintada é 2x² menos 1. E a resposta aí correta está na alternativa B. Então, você vai colocar aí, ó, resposta letra B. Bem, Augusto, tem que escrever isso aqui que você escreveu de verde aqui ou não? essa parte é como se fosse uma resposta completa, né? Caso você futuramente aí tenha que resolver essa questão e não lembre como faz, é interessante você ter essa resposta completa aí, né? Para você ver o passo a passo que o professor fez. E sempre quando a gente essa parte de áreas pintadas, como vocês estão vendo ali embaixo, se vocês estiverem com a página aberta, a página 193, olha o exercício 14, ó, ele é a mesma ideia do exercício 12. Aí você tem aí uma parte pintada, né, e uma parte que não está pintada. E aí ele pode pedir a área da região pintada, por exemplo. Pode usar esse mesmo raciocínio. Calcular a figura como se fosse inteira pintada e retirar as partes não pintadas. No caso aqui, eu calculei a área inteira da parte pintada, seria 2x². Retirar é menos. Você faz menos essa área aqui que não está pintada, né, que seria a parte branca. Isso é um raciocínio que você vai usar para todos. Tá? Bom, pessoal, falta 10 minutos ainda. Eu vou corrigir aqui a questão 13. Depois eu vou comentar só um pouquinho sobre potenciação e a gente É encerra. para voltar quando cair alguns. Então, se eu conseguir explicar... É que falta 10 minutos, então não vai precisar, porque eu acho que eu consigo corrigir a questão 13 aqui agora. Aí eu comento um pouquinho de potenciação e aí vocês já estão liberados. Professor, Oi? Professora, eu não consegui fazer que é muito bem, não, a 13. Oi? Fala de novo. o que é menos 1? Por que menos 1? Porque eu tirei a área que não estava Sim. pintada. Já Que é? é o quadrado. O quadradinho. Isso, o quadrado branco, o quadradinho branco. Eu tirei essa área aqui, porque ele só quer saber a área da região pintada. Então, a área total, incluindo esse quadradinho aí, seria 2x². Como eu não quero ele, eu tiro o menos 1, né? E se eu fizer o 2x vezes x, eu vou ter a área de todo esse quadrilátero aí pintado. De todo ele, né? Só que aí eu vou incluir também essa parte aí do 1 vezes 1, né? Que seria esse quadradinho. Então, eu retiro ela. Bom, vamos lá. Ó. Vou apagar aqui agora para a gente poder fazer o exercício 13. Então, exercício 13 em página. Vou colocar aqui, ó. Ele fala assim, ó. Também é de universidade, né? Universidade é essa? Eu não sei, é da Bahia. Não ouvi falar. Mas ele fala assim: sejam os polinômios p igual a x ao cubo, vou escrever esses polinômios aqui, ó. P igual a x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x e o polinômio ali q igual a 2x menos 1 e o polinômio r igual a x mais 1. Ele quer que a gente calcule o seguinte, ele quer que a gente faça p mais q vezes r. P mais q vezes r. Perguntinha excelente para cair em futuras provas aí. Pode colocar uma observação nessa questão aí. Ela é excelente. Por que ela é muito boa? Primeira coisa, ele escreve os polinômios. Estão me ouvindo aí? Deu uma travada aqui.
Sim. Primeira coisa, ele escreve os polinômios utilizando letras maiúsculas e aí ele calcula uma expressão algébrica em torno dessas letras maiúsculas. Então, você tem aí o P mais Q vezes R, seria esse polinômio aqui, mais esse vezes R. Aqui, diferente daquele programa do Luciano Huck, lá que ele vai falando as expressões numéricas, você vai resolvendo de acordo com o que ele fala, aqui a gente tem que resolver uma hierarquia de sinais, né? Então, a gente tem que reparar que a multiplicação que existe aqui entre P e R vem primeiro do que essa adição aqui, né, do P e Q. Então, primeiro eu vou fazer o Q vezes R. Depois, eu vou somar com o polinômio P. Esse que é o procedimento. Então, o polinômio P aqui, eu basicamente vou só esperar ele. Tá? Então, ele vai ficar aqui parado. Vai ficar assim, então, ó. Vou copiar aqui, vou colocar tudo entre parênteses, tá? Vai ficar, ó, x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x. Deixa ele esperando aqui, esse polinômio P. Vou mudar a cor aqui. Mais x. Vou colocar esse mais, que seria esse mais aqui, ó. E abrir agora um parênteses para o polinômio Q. 2x menos 1 vezes... E abrir um polinômio para o R, x mais 1. Fecho parênteses. Só abrir aqui. E copiar. Vai ficar assim a nossa expressão. O que a gente tem que lembrar agora? Da propriedade distributiva. Eu tenho uma propriedade que eu vou fazer aqui, ó, 2 termos vezes 2 termos, né? Eu tenho que fazer a multiplicação primeiro, ó, a multiplicação aqui entre esses dois, antes de fazer essa soma. Então, eu vou fazer esse 2x vezes x, depois esse 2x vezes menos 1. E aqui na parte de baixo, opa, e aqui na parte de baixo eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer o menos 1 vezes x e o menos 1 vezes mais 1. Porque eu estou multiplicando 2 termos por 2 termos, então tem que ter 4 termos no total. Colocando aqui o P, que só está esperando essa resposta, e agora eu vou abrir um parênteses e vou calcular essa multiplicação. Então vamos lá. 2x vezes x dá 2x ao quadrado. Né? Que é 2 vezes 1, 2, x vezes x, x ao quadrado. 2x vezes 1 é só copiar ele, né? 2x. Tudo bem até aqui ou não? Sim, Augusto. Vocês estão entendendo por que eu fiz a distributiva, né? Porque não dá para eu juntar esses termos. Ó, 2x e menos 1, né? É letra e número, não consigo juntar isso daqui. Não são semelhantes, não tem a mesma parte literal. Então, eu tenho que fazer a multiplicação dos termos. Agora, ó, menos 1 vezes x, o menos 1 só altera sinal. Então, menos x. E menos 1 vezes 1, menos 1. Fecho parênteses. Acabou a multiplicação. Agora é só eu somar. Para eu somar, eu tenho que somar só os termos semelhantes. Não é mesmo? Então, por exemplo, aqui, ó. Professor, Oi, pode falar. eu não entendi direito, não, esse resultado que deu. Não, O então... meu tinha dado 2x mais 2 mais x mais 1. Ah, primeira coisa que você cometeu um erro aí, ó. Que o 2x vezes x dá 2x ao quadrado. Lembra que a gente comentou até na outra questão? Então, aqui, ó, a gente fica com ao quadrado. Tá. Porque esse termo é como se eu tivesse o número 1 aqui, né? E o número 1 aqui, ó. Então, multipliquei bases iguais, somos expoentes. Por isso dá esse 2. Por que fica negativo? Porque é menos 1 aqui. É um menos 1, ó. Ah, Tá? E ele vai alterar o sinal dos dois. Mas você fez a multiplicação certa, só faltou isso. Beleza? Entendeu agora? tá. Ficou assim? Entendi. Então tá já. Agora a gente vai só agrupar os termos semelhantes, né? Ó. Quem que tem termo semelhante aqui? Ó? X ao cubo, não tem ninguém que tem x ao cubo, né? Então ele vai ficar sozinho. Agora x ao quadrado tem esse cara aqui e esse cara aqui. Um é positivo, o outro é negativo. Quer dizer, vai sumir, né? Eu já posso cancelar, ó, esse daqui com esse. Já que um é positivo e o outro é negativo.
Com o X vai acontecer a mesma coisa, não vai? Ó, esse é positivo, vou até mudar a cor aqui, para vocês verem que eu estou cancelando de duas formas diferentes. Ó. Esse é mais X e esse é menos X. E eu só posso fazer isso porque esse carinha aqui da frente, ó, esse maisinho aqui, ó, ele não altera o sinal, né? Do meu parênteses. Então, todos vão se manter o mesmo sinal. Se fosse um menos, Augusto, eu ia ter que alterar o sinal de todo mundo. Oi? faltou 1 minuto. É para voltar ou não? Não vai precisar, porque eu vou terminar aqui. Beleza? Aí vocês estão liberados. Então, ó, cancelei o 2x² negativo com o 2x² positivo, né? Ó, já que o mais vai deixar ele positivo. O mais x eu cancelei com menos x, já que o mais não vai alterar o sinal. E aí, né, sobrou aqui pra gente, ó, esse 2x aqui, esse menos 1 e o x ao cubo. Então, minha resposta vai ser, ó, x ao cubo mais 2x menos 1. Tem alternativa para isso aí? Resposta correta, então, A. letra A. Tá? Tentem depois refazer, olhar esse exercício aí com calma. Né? São 2 exercícios muito bons aí. Eu com certeza vou colocar algo parecido assim, se a gente fizer uma futura prova. Né? Então prestem bastante atenção aí nesse exercício. Eu estou tentando planejar uma atividade avaliativa para fazer com vocês, mas eu ainda não sei qual plataforma eu vou usar. Provavelmente o Google Forms. Mas já fiquem cientes que vocês terão que fazer provinhas aí, né? Atividades avaliativas. Não vai contar como prova, mas vai contar nota, né? Para poder fechar, né, um ciclo de notas aí de vocês. Precisam poder fazer em casa, aí, né? Então vai estar mais tranquilo. Beleza? De boa. Bom, pessoal, forte abraço, então. Ok. Já tenha uma ótima semana para todo mundo. E até a próxima. Até, acho que sexta-feira a gente tem aula, viu? Não vai emendar o feriado, não. Tá O já? quê? Que pecado! Feriado.